Meus queridos, a paz do Senhor. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui na Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Wanderson Silva. A sua audiência conosco, a sua presença conosco, a sua fidelidade é sempre um prazer para nós. Eu tenho repetido isto e irei repetir nas demais lições também, possivelmente. Nós estamos felizes com a sua companhia. Estamos completando um ano deste projeto dos estudos para professores de escola dominical. Nós começamos no último trimestre de 2015, um ano se passou e pela graça e misericórdia de Deus nós estamos juntos mais uma vez. Seja muito bem-vindo à Academia de Pregadores. Você é a razão pela qual nós estamos aqui, né? Nós vamos estamos estudando durante este quarto trimestre de 2016 as lições que estão falando sobre o Deus de toda a provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Como nós falamos, é um momento propício, porque enfrentamos crises em diversas nações do mundo. Na nossa nação passamos por momentos difíceis, momentos de crise, mas nós estamos crendo que o nosso Deus é o Deus de toda a provisão em meio às crises. Esta é a nossa 7ª aula, José, fé em meio às injustiças. Esta é a nossa 7ª lição do dia 13 de novembro de 2016. E o nosso texto áureo está em Gênesis capítulo 39, versículo 2, que nos diz o seguinte: E o Senhor estava com José, e foi varão próspero. Verdade prática. No enfrentamento de uma crise, a sabedoria divina é indispensável. Tiago disse que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá sem medida e não lança em face. Sabedoria não é simplesmente saber o que fazer. Sabedoria é condição para aplicar bem o conhecimento adquirido. Porque se nós tivermos conhecimento, mas não soubermos aplicar o conhecimento que nós temos, este conhecimento será em vão. Este conhecimento não vai produzir resultados positivos. E Deus tem sabedoria para nos dar. Então, sabedoria não se adquire em bancos de escola, sabedoria não se adquire com dinheiro, sabedoria se adquire na presença de Deus. José conseguiu vencer as crises que enfrentou por causa da sabedoria que Deus lhe deu. Ponto central da nossa lição. Deus concedeu a José sabedoria para administrar crises. Nós falamos aqui na nossa primeira lição que mais importante do que a crise é a boa administração dos resultados desta crise. Porque a mesma crise que pode promover crescimento, amadurecimento, pode também nos matar. José, através da sabedoria de Deus, ele conseguiu gerenciar as crises, conseguiu administrar as crises e alcançar resultados positivos em meio a estas crises. Repito ainda o que dissemos na primeira aula: Deus não permite crises para nos matar, mas Deus permite crises para nos fazer crescer. Deus nos permite crises para nos fazer crescer. Tem um pensador na área de ensino que ele disse o seguinte, Milton Gregory, ele disse o seguinte, e nós citamos esse pensador no curso que nós temos aqui na Academia de Pregadores sobre as 7 leis do ensino. Se você ainda não acessou esse curso, acesse. Você é o nosso aluno, tem acesso a tudo que a nossa plataforma digital oferece. Então nós temos lá o curso sobre as 7 leis do ensino, e o John Milton Gregory, ele diz o seguinte, que nós cresceremos sempre, movidos por crises ou não. E com toda certeza o que nós aprendemos na nossa prática cotidiana é que não há nada que nos faz crescer tão bem quanto as crises que nós enfrentamos. Então aproveite a crise, administre os resultados da crise, peça a Deus sabedoria para que as nossas ações sejam como as ações de José, porque ele conseguiu, com sabedoria, administrar as crises que enfrentou. Muito bem, a nossa leitura, aliás, os nossos objetivos. Objetivo geral: ressaltar que Deus deu a José sabedoria para gerenciar a crise da fome no Egito. Perceba que ressaltar que Deus deu a José,
Por que José pôde gerenciar a crise no Egito? Porque ele era muito bom? Porque ele tinha muitas capacitações? Sem dúvida, era um homem capacitado. Nós não estamos aqui para ovacionar a falta de capacitação. Não é esse o nosso objetivo. Mas o que fez José administrar as crises do Egito foi a sabedoria que Deus lhe deu. Se foi a sabedoria que Deus lhe deu, José foi tão somente um instrumento de Deus. O homem certo, no momento certo e no lugar certo. Eu quero te dizer que nós aprenderemos nessa nossa sétima lição que em meio às crises, Deus tem pessoas certas, na hora certa e no momento certo. Tem pessoas que vivem dizendo, mas a igreja está sofrendo demais nas crises que este mundo enfrenta. Eu acredito que é tempo de deixarmos de reclamar pelas crises que Deus nos permite enfrentar e entendermos que Deus quer nos usar em meio à crise para provar a este mundo que mesmo em meio à crise, Deus tem pessoas certas, no lugar certo e na hora certa para solucionar problemas que surgem em nome de Jesus, trazendo paz social para a nossa nação. Objetivos específicos. O primeiro, ligado ao primeiro ponto, é apontar os sonhos de José e as crises que ele teve que enfrentar. Segundo objetivo, ressaltar a crise da cova e da escravidão na vida de José. E o terceiro objetivo, ligado ao terceiro ponto da lição, é enfatizar a sabedoria de José para administrar as crises. A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 11. E o texto bíblico nos diz o seguinte: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava estes jovens com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Meus queridos, algumas coisas me chamam a atenção no capítulo 37 de Gênesis. A primeira coisa que me chama a atenção é que o escritor, ao iniciar o versículo 1, ele se propõe a contar a história de Jacó. Ele inicia o versículo 1 do capítulo 37 dizendo: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Olha o versículo 2. O detalhe que o escritor dá no versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. Aí ele põe em 2 pontos. Como se ele fosse nos contar agora a história de Jacó. E ele diz assim: sendo José de 17 anos. Então, ao contar a história, ao iniciar aparentemente a narrativa da história de Jacó,
o escritor vai se reportar a José. Isso tem grande relevância na história de José, porque aqui começa a história de José. Capítulo 37 de Gênesis é o capítulo que inicia a história de José. E se não me falha a memória, que agora por 12 ou 13 capítulos, o escritor vai revelar os desígnios de Deus para Israel, através da vida de José. José foi um grande instrumento de Deus para a formação do povo de Israel. José é conhecido como, provavelmente, o mais perfeito tipo de Cristo na Bíblia. Então, a história de José começa no capítulo 37, mas o capítulo 37, na verdade, começa contando a história de Jacó. O que eu aprendo com isso? Que Deus tem um projeto magnífico, como o projeto de José sobre a vida dele, como o projeto que Deus tinha sobre a vida de José, surge do nada. José não aparece do nada, José tem uma origem. A história de José começa no momento em que o autor se propõe a contar a história de Jacó. E então ele vai contar, ao invés de dar seguimento à história de Jacó, ele conta a história de José. Isto é um exemplo magnífico para a nossa vida. Todos nós, sobre os quais Deus tem um projeto, este projeto de Deus e a nossa história sempre está ligada à história de alguém. Que seja o nosso pai, que seja o nosso pastor, que seja o nosso líder. A nossa história sempre está ligada à história de alguém, para nós aprendermos que nós não somos independentes. A nossa história não surge do nada. A nossa história surge a partir de alguma coisa, de algum momento que Deus vai intervir na nossa história para começar a executar os seus projetos sobre a nossa vida. O capítulo 37 de Gênesis, nos versículos que lemos, vão nos fazer a narrativa, o capítulo vai nos fazer a narrativa dos sonhos de José, que eram, na verdade, sonhos de Deus para José. Humanamente falando, sonhos utópicos, porque José era o filho mais jovem de uma família patriarcal. E nessa família patriarcal, o irmão mais velho herdaria a autoridade do pai da família. Era impossível, quando José sonhou, que o seu sonho se realizasse. Os dois sonhos de José davam conta de que os seus irmãos, de que os seus pais se inclinariam diante dele. E era impossível conceber esse tipo de atitude numa família patriarcal. É por isso que no segundo sonho, Jacó, na frente dos irmãos, pergunta para ele: você está achando que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos curvar diante de você? Porém, a Bíblia diz que Jacó, os irmãos o invejavam, mas o seu pai Jacó guardava este negócio no seu coração. Eu digo assim, popularmente falando, que eu imagino que Jacó ouviu a narrativa do segundo sonho de José, porque o primeiro sonho Jacó não tece comentário nenhum, porque no primeiro sonho dava conta de que os irmãos estavam se curvando diante dele, mas no segundo sonho já era um sonho mais amplo. O sol e a lua, ou seja, o pai e a mãe, o sol e a lua, tipificando aqui o pai e a mãe, estavam também se curvando diante dele. E então, quando Jacó ouve esse segundo sonho, pela experiência que Jacó já tinha com Deus, depois de ser escolhido por Deus, sendo o irmão mais novo do que Esaú, foi escolhido por Deus, pelos 20 anos que Jacó passou buscando a bênção de Deus, depois pelo encontro de Jacó com Deus no Val de Jaboque, e depois de todas as experiências que Jacó teve, eu acredito que quando Jacó ouviu, na prática, popularmente falando, quando Jacó ouviu essa narrativa do sonho de José, Jacó o repreendeu para pacificar a ira dos irmãos, para aplacar, aliás, a ira dos irmãos. Mas quando a Bíblia diz que ele guardava esse negócio no seu coração, eu imagino que assentado na mesa, quem sabe talvez num café da manhã, pensemos assim, quem sabe no café da manhã, eles estavam ali, a família reunida, e José muito empolgado, adolescente ainda, o filho mais novo, conta este sonho, e Jacó olha para ele, o repreende para apaziguar a ira dos irmãos. Mas Jacó guarda esse negócio consigo. Olha para José, eu imagino que ele pensa: esse menino tem futuro. Esses sonhos não são sonhos dele. Esses sonhos não são preocupação da sua mente.
Esses sonhos não são a ocupação da sua mente. Esses sonhos são sonhos de Deus para a sua vida. Os irmãos não acreditaram, mas o pai guardava esse negócio consigo mesmo. Na verdade, todos nós que fomos chamados por Deus, você, nosso querido aluno aqui na Academia de Pregadores, Deus tem um plano sobre a sua vida. E mesmo que uma ou duas pessoas só acreditem nos sonhos de Deus para a sua vida, creia em Deus, tenha fé em meio às injustiças sofridas, porque todos aqueles que Deus tem sonhos para a sua vida sofrerão injustiça. Se você analisar a história bíblica, foi assim com Daniel, foi assim com José, foi assim com vários outros personagens da Bíblia, foi assim também com Gideão. Era o mais novo, da menor família, da menor tribo. E Gideão venceu uma batalha. Se você ler o livro de Juízes, se não me falha a memória, o capítulo 8, a Bíblia diz que mesmo depois que ele venceu, os efraimitas ainda foram contender com ele. Mas Gideão não tinha tempo para contender com os efraimitas. A Bíblia diz que ele se vira para os efraimitas e diz: que mais fiz eu do que vocês? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Gideão tem uma palavra pacificadora. Ele diz: olha, aquilo que sobra de Efraim, que são os rabiscos, os frutos que ficam lá em cima da oliveira, que ninguém consegue tirar, esses frutos que sobram não são melhores do que a vindima inteira de Abiezer? E a Bíblia diz que ele prosseguiu perseguindo os inimigos e passou o Jordão com os 300 homens cansados, mas ainda perseguindo. Nós precisamos entender que quando tem um sonho de Deus sobre a nossa vida, um projeto de Deus, nós não temos tempo a perder com invejosos. Nós não temos tempo a perder com aqueles que não acreditam nos sonhos de Deus para a nossa vida. O nosso tempo é para nos dedicar à obra de Deus e ao projeto de Deus sobre a nossa vida. Porque se nós formos nos dedicar àqueles que não acreditam em nós, nós perderemos tempo precioso e não faremos a obra de Deus. Vamos ao primeiro, ou a introdução da nossa lição. O nosso comentarista, pastor Elienay Cabral, repito, é um dos professores aqui da academia, faz parte do corpo docente aqui da Academia de Pregadores, e o nosso comentarista, ele vai dizer que a história de José demonstra o amor de pai, a rejeição e a inveja dos irmãos e a beleza do sonho dos jovens. Veja que é interessante que a história de José, ela nos dá exemplo de coisas boas e coisas ruins, de problemas e de dificuldades. Ela nos dá exemplo de lutas que nós enfrentamos em todas as áreas. José, as primeiras lutas a primeira luta que José enfrentou, a primeira crise, e esse é um grande exemplo dessa lição para nós, a primeira crise que José enfrentou foi dentro da sua própria casa. Porventura não foi assim com Davi também? O lugar onde talvez nós pensaríamos ou pensamos que nós deveríamos ser mais acolhidos, o lugar da segurança, o lugar da tranquilidade. Mas é assim, os nossos maiores problemas nós enfrentamos entre os nossos próprios irmãos. Mas glória a Jesus, porque o plano de Deus não é frustrado. Então, ele teve o amor do pai, mas ele teve a rejeição dos seus próprios irmãos, a inveja dos seus próprios irmãos. Mas José também, a vida de José nos mostra a beleza dos sonhos de um jovem. E sonhos de Deus, sem dúvida. Nessa lição, então, nós vamos estudar a respeito dessas crises que o José enfrentou e da sua atitude, ou das suas atitudes diante de cada uma delas. O primeiro ponto da lição vai falar sobre 2 sonhos e muitas crises. Eu estava estudando essa lição e sem dúvida a gente vai estudando e a mensagem da palavra de Deus vem primeiro ao nosso coração, e eu achei interessante, por isso que eu estou sorrindo ao pensar nisso. São 2 sonhos, mas muitas crises. Eu me lembro do apóstolo Paulo, quando estava para ir à cidade de Éfeso. Ele mesmo declara no livro de Atos que Deus havia abrido uma porta em Éfeso. E Paulo diz assim: olha, eu vou a Éfeso, porque uma grande e oportuna porta se me abriu, mas há muitos adversários. Parece um paradoxo, né, da vida cotidiana, mas isso é o reino de Deus. Eu sempre digo que toda vez que Deus nos abre uma porta,
Toda vez que Deus nos abre uma porta, entenda, a porta foi Deus quem abriu. E Paulo diz assim, a porta que Deus abriu é grande e oportuna. Ele diz, eu vou a Éfeso porque uma grande e oportuna porta se me abriu. Mas não se esqueça, há muitos adversários. Mas a porta foi Deus que abriu. Os adversários não foi Deus quem deu, mas a porta foi Deus que abriu. Então é melhor entrar na porta que Deus abriu, mesmo enfrentando adversários, do que se acovardar e não entrar na porta que Deus abriu por causa dos adversários. Se Deus abriu a porta, Ele também nos ajudará a vencer os adversários. O importante é entendermos o projeto de Deus e focarmos no projeto. O nosso foco é o projeto de Deus e não os adversários. Muita gente está focando os adversários, quer brigar, lutar contra os adversários. Nós já falamos na lição passada sobre os invejosos e falamos que os invejosos se destroem sozinhos. Se destroem sozinhos. Nós não precisamos sequer lutar contra eles. O nosso objetivo é desenvolver, é dar crédito, é ter fé, confiança no projeto de Deus sobre a nossa vida. Deixe os adversários que eles se destroem sozinhos. O Deus que é o dono do projeto cuida dos adversários por nós. Primeiro parágrafo do primeiro ponto nos fala sobre a família de José. Não obstante José nascer numa família que tinha uma grande promessa de Deus. Eu sempre digo que se eu tivesse nascido naquele tempo e se eu tivesse nascido na família de José, rapaz, meu irmão, mas eu seria, me desculpe a brincadeira, mas eu seria muito chato. Eu falo, rapaz, você sabe de qual família que eu sou? Eu sou da família da promessa. Rapaz, eu sou aqui, ó, da família de Abraão, a minha linhagem. Rapaz, você conhece a minha linhagem? José nasceu nessa família. Uma família que talvez muitos de nós gostaríamos de nascer. Mas essa família tinha tantos problemas quanto qualquer outra família. Quando nós ministramos seminários para a família, eu sempre digo isso, que às vezes nós olhamos para a família do outro e pensamos, eu queria viver naquela casa, meu irmão. Eu queria ter nascido naquela família todo mundo se ama, todo mundo se abraça. É porque você não nasceu lá. Se você tivesse nascido lá, você saberia que aquela família tem tantos problemas quanto a nossa. Toda família tem problemas. Toda família tem dificuldades. A família de José tinha de tudo. A família de José tinha gente invejosa dentro de casa. A família de José tinha gente que planejava a morte do outro. A família de José tinha gente que intervia, que tentava apaziguar. Rubem falou, não vamos matar o menino. Vamos colocar ele num poço vazio, depois eu tiro esse menino daí, ele pensou. Mas a família de José tinha um Judá, que chegou e falou, rapaz, a gente pode matar, a gente até não vai matar, mas nós vamos vender. Então a família de José tinha invejoso, a família de José tinha quem tinha coragem de matar, a família de José tinha gente pacificador, a família de José tinha gente que tinha coragem de vender o irmão para longe. A família de José tinha gente que enganava, tinha coragem de ficar com a túnica do irmão e molhar em sangue de animal para entristecer o pai. A família de José tinha... E eu fico pensando, quando o pai chorou, a Bíblia diz que Jacó chorou amargamente. E aqueles irmãos vendo o choro e o sofrimento do pai, sabendo que eles estavam enganando o pai, e nenhum deles teve a coragem de, na hora do choro do pai, ser tomado por um sentimento de bondade, de indignação diante daquela situação toda, e falar, não, papai, peraí, vamos atrás de José, nós vendemos, não foi nada disso. A família de José tinham pessoas que tinham coragem de enganar, que sem compaixão. Isso está tudo dentro da família, irmão. Tudo dentro da família. Não se preocupe se tem na sua família de sangue, não se preocupe se tem na família de Deus, que é a igreja que você reúne, porque são coisas que fazem parte da família, tá bom? Mas a família de José também tinha uma promessa de Deus. A família de José tinha um grande projeto de Deus. A família de José tinha uma promessa de que através daquela família, Deus abençoaria o mundo inteiro. O Salvador viria através daquela família. Eu louvo a Deus porque Deus não escolhe uma família, não escolheu a nossa casa porque nós somos as melhores pessoas do mundo. Na verdade, Deus escolheu a nossa casa porque os planos de Deus são maiores do que os problemas dos homens. Eu vou repetir para você entender. Os planos de Deus são maiores do que os problemas dos homens. Deus consegue agir na história mesmo em meio a tantos problemas, mesmo em meio a tantas dificuldades.
Então, se você tem uma família problemática, se a sua família de fé, a igreja que você congrega, tem esses problemas, não desista, não desanime, continue confiando em Deus. Porque Deus escolheu também essa família. A minha família tem problemas e Deus escolheu a minha família. Se a sua tem, Deus escolheu a sua família. A minha comunidade de fé, a minha família de fé tem problemas, mas Deus escolheu a minha família. Deus escolheu a sua família de fé também, a sua igreja. Não desista do projeto de Deus por causa dos problemas que aparecem e que mais nos decepcionam. Porque os nossos inimigos não nos frustram, não nos decepcionam, mas os amigos sim. Aqueles que nós confiamos sim. Mas isso não vai extinguir o projeto de Deus. Segundo parágrafo deste primeiro ponto. A inveja dos irmãos de José. Então, o primeiro fato grave desta família está no fato de José denunciar as más ações repetidas pelos seus irmãos. José não conformava com as falhas alheias. Um dia o irmão falou comigo, irmão, então José era fofoqueiro. Não, José não era fofoqueiro. José trazia as más notícias dos seus irmãos para o seu pai, que podia resolver o problema. Aí eu expliquei isso para o irmão e falou, então eu tenho que trazer as más notícias do meu companheiro de ministério para o pastor presidente? Eu falei, não, peraí, o nosso pai aqui é o próprio Deus. Então eu tenho que trazer a Deus essas situações. Os irmãos de José passaram a odiá-lo por isso. E a segunda razão que os irmãos de José o odiavam é porque ele era um sonhador. É possível ser odiado por causa dos nossos sonhos? Sim. Mas pior do que ser odiado pelos nossos sonhos é não ter sonhos para sonhar. É melhor ter sonhos e ser odiado do que não ter sonhos. Porque quem não tem sonho não tem projeto. Quem não tem sonho não vai adiante. Quem não tem sonho não tem expectativa, não tem uma perspectiva de vida. É melhor ter sonhos e ser odiado do que não ter sonhos para sonhar. É melhor sonhar os sonhos de Deus. Então, é importante ressaltar que, embora essa família de Jacó estivesse enfrentando a crise do favoritismo, a crise do ódio, da inveja, da falsidade, ela era parte dos desígnios de Deus para a formação de um grande povo. Foi o que nós acabamos de afirmar. Terceiro parágrafo do primeiro ponto. Os sonhos de José. Os sonhos de José foram dados por Deus. Como já falamos, os sonhos de José não foram mero resultado das suas preocupações, ou mero resultado das suas elucubrações cotidianas. Não. Os sonhos de José foram dados por Deus. Quando nós estudamos, eu leciono no seminário História de Israel, e quando nós estudamos a história de Israel, nós aprendemos que José foi uma peça-chave no projeto de Deus para a formação de Israel. Porque José foi para o Egito, se tornou governador do Egito, e quando ele se tornou governador do Egito, que ele levou a sua família para o Egito. Entraram 66 pessoas com Jacó, com José, a esposa e os 2 filhos. Toda a grande nação que Deus tinha prometido a Abraão entrou no Egito, eram 70 pessoas. 70 pessoas. E ali, sob a proteção de José, Deus usou José. O próprio José reconhece isso. Deus me trouxe para o Egito antes de vocês para que hoje eu pudesse sustentá-los. Então o próprio Deus usou José para formar o povo de Israel. José arrumou um lugar para o seu povo na terra de Gósen, nas afluentes do Nilo, uma terra fértil, uma terra onde eles podiam plantar, pastorear o rebanho, e o Senhor prosperou o povo no Egito. Entraram 66 pessoas, com mais José, a esposa e os 2 filhos, 70 pessoas, e cerca de 400 ou 430 anos aproximadamente saíram de lá, entre 2,5 milhões e 3 milhões de pessoas. José foi uma peça-chave no projeto de Deus para formar o povo de Israel. As crises que José enfrentou foi porque Deus tinha projetos sobre a vida dele. E eu aprendi, e essas crises eram, na verdade, um campo de treinamento de Deus. E eu aprendi na vida ministerial que quanto maior o projeto de Deus sobre a nossa vida, maior e mais intenso será o campo de treinamento. José passou por um campo de treinamento longo e por crises intensas. Mas é porque os projetos de Deus também eram grandes. Nós não podemos nos esquecer disso. Se Deus tem projetos grandes sobre a nossa vida, grande será o treinamento, intenso será o treinamento. Enquanto Deus estava treinando José,
Deus estava o preparando para um grande projeto. Não é bom quando nós falamos, Deus tem um grande projeto sobre a minha vida, mas nós não pensamos no campo de treinamento. Não se esqueça disso. Quanto maior o projeto, maior e mais intenso será o campo de treinamento. A nossa certeza, a nossa convicção e a nossa alegria é porque o projeto é de Deus. E Jó nos ensinou isso. Bem sei que tudo podes. Jó capítulo 42. E nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Não são os irmãos de José que vão frustrar o projeto. Não é o Egito que vai frustrar o projeto. Não é a mulher de Potifar que vai frustrar o projeto. Não é o cárcere que vai frustrar o projeto. Muito pelo contrário. Cada fase, cada lugar, cada momento que Deus promove na vida de José é um treinamento diferente para que o projeto seja executado. Nós vamos tratar agora aqui no segundo ponto a crise da cova e da escravidão, mas eu já posso adiantar o seguinte: quando José vai para o Egito, ele vai para a casa de Potifar. Potifar era rico. Potifar era um dos chefes do exército de Faraó. Perceba que o Egito, entenda que o Egito era o império mundial. E a Bíblia diz que José se tornou mordomo de Potifar e Deus prosperou José. José ficou na casa de Potifar, administrando riqueza. Depois José vai para o cárcere por ser fiel a Deus, a Potifar também. Por não se deitar com a mulher de Potifar, ele vai para o cárcere e ele se tornou o administrador do cárcere. E a Bíblia diz que Deus prosperou José no cárcere. José começou a ser o carcereiro, tomar conta da chave. E ele administrava tudo e todos lhe ouviam. Na verdade, nós precisamos entender que na casa de Potifar, Deus treinava José para administrar 7 anos de fartura no Egito. E no cárcere, Deus treinava José para administrar os 7 anos de fome. Segundo os estudiosos, acredita-se que José ficou cerca de 3 anos na casa de Potifar e aproximadamente 10 anos no cárcere. Possivelmente José foi para o Egito vendido aos 17 anos e só aos 30 assumiu o trono. E é interessante se a gente pensar nessa proporção, por que 3 anos na casa de Potifar e 10 anos no cárcere? Porque administrar riqueza é fácil, então ele precisava de 3 anos só para aprender. Mas para administrar pobreza, para administrar miséria, é difícil. E ele precisava ficar um tempo maior no cárcere para ele poder administrar. Todos os projetos de Deus na nossa vida são estabelecidos dentro do tempo de Deus. Dentro do tempo de Deus. É por isso que a nossa 7ª lição está falando sobre José. Fé em meio às injustiças. É muito difícil quando sofremos injustiças, suportarmos as injustiças e entendermos a ação de Deus. Mas acredite no tempo de Deus. Mesmo sendo injustiçado, acredite no projeto e no tempo de Deus. Vamos ao segundo ponto. A crise da cova e da escravidão. O primeiro parágrafo. José é vendido como escravo. A Bíblia nos diz então que o plano era matar José. Depois eles iam tomar a sua túnica, molhar no sangue de um animal e falar que um animal selvagem o havia matado, o havia devorado. Mas os irmãos de José tinham então uma mente perversa, maligna. Nós precisamos entender que se Deus tem um plano na nossa vida, nós teremos que lidar com pessoas perversas e malignas. Infelizmente, esta é a verdade. A família tem uma promessa de Deus e participa de um grande projeto, mas tem pessoas com mente perversa e maligna. O ciúme e a inveja sempre produzem tristeza e muita dor na família. O pai chorou, o pai se desmanchou e ninguém, como eu disse, ninguém interviu, ninguém mudou a história. Eles enfrentaram aquilo ali. Segundo parágrafo. José na casa de Potifar. O Senhor não abandonou José em situações difíceis. Eu falo, quando ensino sobre José, que José tinha tudo para ser o adolescente mais frustrado, mais decepcionado, mais depressivo da Bíblia. Mas ele vai para a casa de Potifar e ele é fiel a Deus lá. O que nós aprendemos com esta atitude de José? Que não importa o lugar onde Deus nos permite estar. Muitas vezes nós queremos ser fiéis a Deus só em tempos de bonança. O Senhor está me abençoando, eu estou dentro da minha própria casa, estou sendo honrado, então eu vou ser fiel a Deus. E quando Deus permite uma dificuldade, nós queremos abandonar a fidelidade.
Deus está conosco e não importa o lugar onde nós estamos, nós precisamos ser fiéis a Deus. A fidelidade a Deus, aprenda isso, a fidelidade a Deus tem que ser incondicional. A fidelidade a Deus tem que estar acima da circunstância, do lugar, da situação, do momento. A fidelidade a Deus precisa ser incondicional. José não era fiel a Deus porque era preferido do pai, predileto do pai. José não era fiel a Deus porque recebia uma túnica que os irmãos nunca receberam. José não era fiel a Deus por causa da confiança que o pai tinha nele. José era fiel a Deus porque ele conhecia o Deus do seu pai. José era fiel a Deus porque ele sabia dos planos de Deus para a sua própria vida. Tem pessoas que querem ser fiéis a Deus por causa dos benefícios, das bênçãos que Deus nos dá. Mas quando Deus permite a crise, permite a provação, abandonam a Deus, quebram a fidelidade. E nós precisamos ser fiéis a Deus, acima de qualquer circunstância. Terceiro parágrafo deste segundo ponto. José prosperou na casa de Potifar. José é um exemplo de superação em meio às crises, pois não permitiu que a sua fé em Deus fosse abalada diante das circunstâncias adversas. Paulo disse em Romanos capítulo 8 que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. E às vezes é difícil entender como um problema que acontece conosco coopera para o nosso bem. Há poucos dias eu estava conversando com os meus filhos e eu venho de uma família muito pobre financeiramente. Comecei a trabalhar fora de casa aos 7 anos para ajudar a sustentar a casa. Tive que passar por algumas adversidades, algumas situações. E uma pessoa me perguntou, mas isso não te deixou decepcionado? Isso não te deixou frustrado? Isso não criou em você uma revolta? Eu falei, não, muito pelo contrário. Irmãos, nós vivemos uma geração que se revolta com muito pouco. Nós vivemos uma geração de filhos que às vezes têm aquilo que nós nunca pensamos em ter quando tínhamos a idade deles. E de repente o menino diz, eu estou revoltado. Estou revoltado porque o papai não me dá isso. Que revolta é essa? As pessoas estão se revoltando com muito pouca coisa. E então alguém me perguntou, mas você não se revoltou com todos esses problemas que você teve que enfrentar? E eu disse não. Todos os problemas que eu enfrentei desde a minha infância me fizeram ser o homem que eu sou hoje. Nós precisamos entender que Deus tem um chamado para a nossa vida. Isto é entender plenamente o mundo espiritual. Deus já tinha me chamado, Ele sabia que eu ia precisar de fortalecer algumas áreas da minha vida. Então, todas as coisas que aconteceram, coisas que foram promovidas por Deus, coisas que foram promovidas por Deus. Eu sei que existiram coisas na minha vida que foram promovidas por uma ação do inimigo e outras coisas foram promovidas por uma ação do homem. Mas essas coisas que foram promovidas pelo inimigo e pela ação do homem tiveram a permissão de Deus. E se tiveram a permissão de Deus, Deus fez com que todas estas coisas contribuíssem para o meu crescimento, para o meu bem, para o fortalecimento do meu caráter, para a formação da minha personalidade, para que eu compreendesse que Deus tem o controle de todas as coisas. Quem sabe você, nosso querido aluno aqui na Academia de Pregadores, não está entendendo a maneira que Deus está agindo sobre a tua vida e começa a se revoltar com algumas injustiças que você está sofrendo. Não se revolte, confie em Deus. Saiba que todas as coisas contribuem para o bem, creia nisto. Não se dobre diante dos problemas. Eu digo que muitas vezes, quando os nossos inimigos se levantam contra nós, eles sabem que não tem razão de se levantar. Eles sabem que estão inventando mentira. Eles sabem que estão inventando coisas que nunca existiram. E tudo que eles esperam é o nosso fracasso. Tudo que eles esperam é nos ver com um semblante triste, nos ver com um semblante caído. E eu digo para as pessoas que Deus nos dá a oportunidade de aconselhar, mesmo que você não estiver vivendo o momento mais feliz da sua vida, peça a graça de Deus, abra um sorriso e ande de cabeça erguida diante dos opositores, porque só de você andar de cabeça erguida, eles já cairão o seu semblante. Só de você andar de cabeça erguida, eles irão perceber que não podem te derrotar. Não ande moribundo, cabisbaixo, triste, não. Seja como José, está na casa de Potifar, está ali como escravo, vendido pelos seus próprios irmãos, mas está de cabeça erguida. Ele confia no seu Deus e ele sabe que aquilo é só um momento.
Ele sabe que os sonhos que Deus lhe deu, chegará o tempo em que eles irão se realizar. Então creia nas promessas de Deus, creia na provisão de Deus, tenha fé em Deus, mesmo em meio às injustiças. Terceiro ponto da nossa lição: sabedoria para administrar crise. Sabedoria para administrar crise. Primeiro parágrafo nos diz que José é abençoado por Deus na prisão. A bênção de Deus está sobre a vida daqueles que têm um compromisso com ele, independente do lugar onde eles estão. Então José foi injustiçado, lançado na prisão, porém Deus estava com ele e o ajudaria mais uma vez. Há um propósito maior para a sua vida. Mesmo não compreendendo plenamente o propósito de Deus, José sabia de um propósito de Deus. Tem pessoas que dizem, pastor, mas eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Não precisa saber. Basta saber que há um propósito de Deus para a nossa vida. Porque muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus enquanto o propósito de Deus está em evolução. Só quando chega lá na frente que nós entendemos, mas foi por isso que Deus me permitiu passar por aquela dificuldade, era isso que Deus estava fazendo. Mas enquanto o propósito de Deus está acontecendo, a gente não consegue entender plenamente. José mesmo não entendendo, ele entendeu isso depois, quando disse aos seus irmãos, o Senhor me mandou antes de vós para que pudesse vos sustentar aqui no Egito. Mas José sabia de um propósito. A nossa fé deve estar alicerçada no propósito, na convicção do propósito de Deus para a nossa vida. E eu venho, nesta nossa 7ª aula, aqui na Academia de Pregadores, lhe afirmar que Deus tem um propósito para a sua vida. Ainda que você não compreenda, Ele tem um propósito. Ainda que você não perceba, Ele tem um propósito. Ainda que você não veja, ainda que você nem acredite, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Nós não nascemos sem um propósito. Deus tem um propósito para você. Creia neste propósito, acredite neste propósito e a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Outra coisa que nós aprendemos é que a mão de Deus estava estendida para abençoar José, onde ele estava. Nós aprendemos com isso que José não deixou de ser homem de Deus na prisão. Isso está ligado a caráter, meu querido. Isso está ligado a caráter. Quem tem caráter é homem de Deus dentro de casa. Quem tem caráter é homem de Deus na casa de Potifar. Quem tem caráter é homem de Deus na prisão. E quem tem caráter é homem de Deus também no governo do Egito. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que muitas pessoas demonstram caráter só em situações oportunas. Infelizmente, tem pessoas que demonstram caráter durante as dificuldades, mas quando assumem o trono do Egito, agora é hora de me vingar. Quem te viu passar na prova não te ajudou. Agora é hora de me vingar. Não, quem tem caráter é homem de Deus, onde quer que ele esteja. Dentro de casa, que é o lugar onde todos nos conhecem. É um lugar difícil de ter caráter. Sabe por quê? Porque as pessoas nos conhecem de perto, conhecem a nossa intimidade. Então a gente precisa ter caráter dentro de casa. A gente precisa ter caráter na casa de Potifar. O lugar onde a situação não está boa, mas também não está ruim de tudo. A gente precisa ter caráter na prisão, onde a situação está ruim de tudo. Aí não. Aí, como um bom mineiro, um dia desses, eu fui pregar numa roça mesmo. E o pastor lá me disse que quando a coisa está muito ruim, lá os irmãos falam com outros assim, isso aí é Jó todo. Então, a prisão é o lugar onde a gente é Jó todo. Então tem que ter caráter nessa hora também. Mas tem que ter caráter quando assumimos o governo do Egito, que é o lugar de realmente demonstrar o caráter de Deus na nossa vida. Segundo parágrafo do 3º ponto, José e os 2 oficiais de Faraó. Então José foi sustentado na prisão pela benignidade de Deus. E lá chegou 2 oficiais de Faraó, um padeiro e um copeiro. José interpretou o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. Ele disse para o padeiro, meu irmão, amanhã, já era, amanhã por essas horas você está morto. Mas ele disse para o copeiro, amanhã por essas horas você será restituído à presença do rei. E realmente foi o que aconteceu. Então José tinha visão de Deus, mesmo na prisão. E eu acho tão interessante que quando José fala com o copeiro, olha, você vai estar na presença do rei. Lembre-se de mim quando estiver diante de Faraó. Ele não lembrou, só lembrou quando o negócio apertou. Mas José, ele estava no cárcere, interpretou o sonho do copeiro, viu o copeiro sair, ser restituído à presença de Faraó e ele continua no cárcere. Sabe o que eu aprendo?
Quando pessoas para as quais Deus tem grandes projetos, vão ver muitas vezes outras pessoas passarem na sua frente. E isso é algo que nos incomoda. É algo terrível. Quando nós sabemos, puxa vida, eu sei que eu não vou ficar no cárcere. Eu sei que não é este o projeto de Deus. Eu sei que eu não vou morrer aqui. Mas, puxa vida, Deus me usou para interpretar o sonho do copeiro. E o copeiro já saiu e eu vou ficar aqui ainda? Não, quer saber? Eu vou deixar de ser crente, esse negócio não dá certo. Não. Tem pessoas que vão passar na nossa frente e vão estar na presença do rei, que é o lugar onde nós queríamos estar. Mas isso faz parte do treinamento. Isso faz parte do treinamento do nosso caráter. Principalmente do nosso caráter. Deixa o copeiro ir. Ele não vai lembrar de você. Mas um dia, Deus vai mover o coração de Faraó. Deus vai fazer o Faraó perder o sono. Só para tirar José do cárcere. Terceiro parágrafo deste terceiro ponto. Da prisão ao palácio de Faraó. Então os egípcios, eles acreditavam que os sonhos eram presságios de situações boas ou ruins. E o rei não conseguiu compreender o significado do sonho. Não conseguiu, e ninguém conseguiria interpretar o significado daquele sonho. Porque aquele era o momento para José. Deus criou uma situação no Egito para que José assumisse o seu lugar e tomasse a posição que ele queria. Deus criou Deus cria situações. Deus cria situações. Nós não precisamos nos preocupar. Nós só precisamos estar no centro da vontade de Deus. Passar pelo treinamento. Porque Deus vai criar uma situação. O que nós estamos estudando nessa sétima lição é José, fé em meio às injustiças. José está sendo injustiçado. Mas para Deus não é injustiça. Para Deus é o campo de treinamento. Pode ser injustiça talvez para José, para as pessoas que estão ali em volta, para a mulher de Potifar sabe que ele não merece estar ali. Para Deus não é injustiça. Aquilo que para nós parece injustiça, para Deus é um propósito. Isso é sério. Isso é algo de Deus para a sua vida nesta sétima lição. É uma palavra de Deus para a sua vida. Aquilo que parece injustiça para você, aquilo que parece injustiça para os teus amigos, aquilo que parece injustiça para todos que conhecem a sua história, não é injustiça, é a provisão de Deus, é o campo de treinamento de Deus. Então tenha fé em meio às injustiças. Nós aprendemos com José ainda que o sofrimento pode moldar nosso caráter e levar-nos a ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. O sofrimento também nos ensina a lidar com circunstâncias adversas. Foi o que nós falamos, aprendendo a administrar riqueza e aprendendo a administrar também pobreza, miséria. Cada episódio na vida de José fazia parte de um desígnio de Deus. E na nossa conclusão, o comentarista nos coloca que todas as dificuldades pelas quais passamos quando estamos no plano divino, faça essa ressalva, são para nos ensinar. Todas as dificuldades pelas quais passamos quando estamos no plano divino são para nos ensinar. Eu gostaria de fechar a nossa aula nesta sétima lição, compartilhando com você algo que Deus falou muito forte em meu coração em relação a José. Tudo na vida de José se deveu a sonhos. Os sonhos de Deus moveram a vida de José. Sonhos de Deus. Não esqueça esta frase. Os sonhos de Deus moveram a vida de José. Deus deu 2 sonhos para José. 2 sonhos. O dos feixes e das estrelas. Foram sonhos de Deus na vida de José. Depois Deus deu 2 sonhos. Um ao copeiro e um ao padeiro. Foram sonhos de Deus que revelaram o que ia acontecer. Não, aquele sonho do copeiro e o sonho do padeiro não foram sonhos humanos, foram sonhos de Deus. Porque José, devido ter o Espírito de Deus, pôde interpretar aqueles sonhos. Depois Deus deu 2 sonhos a Faraó. Sabe o que a vida de José nos ensina? Que a nossa vida tem que ser movida por sonhos. Sonhos de Deus. Sonhos que Deus dá a nós. Sonhos que Deus dá aos nossos companheiros, porque os 2 oficiais de Faraó eram companheiros, não eram inimigos, eram companheiros de José no cárcere. Sonhos que Deus dá ao rei. A nossa vida deve ser movida por sonhos de Deus. Sabe o que me chama a atenção? Sem nenhuma hermenêutica forçada, sem nenhuma forçação de texto,
A vida de José girou em torno de 6 sonhos. 2 de José, um de cada dos seus companheiros de prisão e 2 sonhos de Faraó. Sabe o que Deus falou em meu coração e me fez entender? O número 6 na numerologia bíblica é o número do homem. Isso foi uma palavra que Deus trouxe ao meu coração estudando essa lição. Os sonhos de Deus são para os homens. Quando nós falamos de sonhos de Deus, são de planos, de projetos. Os sonhos de Deus não são para coisas. Os sonhos de Deus não são para estruturas. E tem pessoas que pensam, os sonhos de Deus para a sua igreja. Mas quem é a igreja? É a estrutura? É o prédio? É a instituição? Não, a igreja são as pessoas que compõem o corpo de Cristo. 6 sonhos moveram a vida de José. 6 sonhos moveram a sua vida. O número 6 é o número do homem na Bíblia. E o Senhor disse isso muito forte ao meu coração, e por isso eu estou compartilhando com você. Os sonhos de Deus são para os homens, mas as promessas dos sonhos são para Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus por isso. O Senhor disse isso muito forte ao meu coração. Eu sinto a presença de Deus aqui, no final desta aula. Forte ao meu coração. Os sonhos de Deus não são para coisas, não são para instituições. Os sonhos de Deus são para os homens. Eu quero repetir para você, bem de perto aqui, para você entender. Os sonhos de Deus não são para coisas, não são para instituições. Os sonhos de Deus são para os homens. Deus é quem nos dá sonhos. Se for preciso, para cumprir os projetos de Deus, Ele vai dar sonhos para você. Para cumprir os projetos, Deus vai dar sonho para os seus companheiros, mesmo que sejam companheiros de prisão. Para cumprir os projetos de Deus na sua vida, Deus vai dar sonhos para o rei. Mas os sonhos de Deus devem mover a nossa vida. Os sonhos de Deus são para os homens, mas as promessas que estão inseridas nos sonhos são para Deus. Deus vai cumprir as promessas dos sonhos que Ele te deu. Deus vai cumprir as promessas dos projetos que Ele te deu. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Que nós sejamos como José, fé em meio às injustiças. Sofra injustiças, mas sofra sonhando. Glórias a Jesus. Sofra injustiças, mas sofra confiando em Deus. Glórias a Jesus. Sofra injustiças, mas sofra acreditando que Deus está com você. Se você sofrer injustiça dentro da sua casa, sonhe lá, porque Deus está com você, mesmo diante das injustiças dos irmãos. Se você sofrer injustiça na casa de Potifar, sonhe lá, porque Deus está com você. Se você sofrer injustiça no cárcere, sonhe lá, porque Deus está usando sonhos para te dizer, eu estou com você. Mas deixe que Deus dê sonhos também a pessoas que vão ser usadas por Ele para abençoar a sua vida. Meu querido, receba um abraço forte da Academia de Pregadores e do pastor Anderson Silva. Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online no Brasil, envidando esforços para um ensino de qualidade e de excelência do reino de Deus. Deus te abençoe e até a semana que vem, em nome de Jesus.